Zumbido no ouvido. Quando isso é preocupante? Na Copa do Mundo, um simples apito pode parar um estádio inteiro. Mas existe um apito muito pior, aquele que só você escuta, que continua quando o jogo acaba, continua quando você deita, continua quando tudo fica em silêncio. E a pergunta que muitos pacientes fazem no consultório é sempre a mesma: doutor, esse zumbido pode ser alguma coisa grave? A resposta é, na maioria das vezes, não. Mas existem situações em que esse zumbido nunca deve ser ignorado. E é exatamente isso que você vai descobrir hoje. Hoje eu vou te mostrar como diferenciar um zumbido comum de um zumbido que precisa de investigação. E preste atenção principalmente nos sinais de alerta, porque alguns deles exigem avaliação rápida. Zumbido não é uma doença, é um sintoma. É um sintoma que precisa ser interpretado dentro de um contexto. Zumbido é quando a pessoa percebe um som sem que exista uma fonte sonora externa. Pode parecer um apito, um chiado, um motor, uma cigarra, panela de pressão, sopro e até pulsação. Você sabia que mais de 740 milhões de adultos do mundo convivem com algum tipo de zumbido? Segundo uma revisão sistemática publicada na JAMA Neurology. Ou seja, se você tem zumbido, você não está sozinho. Mas também não significa que você deve simplesmente aprender a conviver. Porque o zumbido ele pode estar ligado a coisas simples como rolha de cerume, exposição a barulho, ou perda auditiva relacionada à idade. Mas também pode aparecer em situações que precisam de investigação, como perda auditiva súbita, o zumbido pulsátil ou alteração neurológica. Então a pergunta certa não é só como acabar com um zumbido. A pergunta certa é que tipo de zumbido eu tenho? O zumbido mais comum. Na maioria dos casos, o zumbido é subjetivo. Isso significa que só o paciente escuta e muitas vezes está associado à perda auditiva, à exposição a ruído, envelhecimento da audição ou uma lesão da cóclea. É como se o ouvido deixasse de mandar algumas informações sonoras para o seu cérebro. E o cérebro, tentando compensar esse silêncio, aumentasse o ganho interno. Como se ele aumentasse o volume de um rádio procurando uma estação. Só que em vez de encontrar música, ele gera ruído. E esse é um dos modelos mais aceitos hoje. Perda de entrada auditiva periférica e aumento da atividade no sistema auditivo central. Mas existe um detalhe importante. O incômodo do zumbido não depende só do volume, depende também de sono, ansiedade, estresse, atenção e do quanto o cérebro passa a tratar aquele som como ameaça. E deixa eu te perguntar uma coisa: qual é o som do seu zumbido? É apito, chiado, cigarra, panela de pressão, motor, batimento? Comenta aqui embaixo. Porque uma coisa que chama muita atenção é como cada pessoa descreve o zumbido de um jeito diferente. E tem outra pergunta. Alguém já falou pra você, isso é normal, aprende a conviver? Comenta aqui também, porque eu considero essa frase perigosa. Não porque todo zumbido seja grave, mas porque alguns zumbidos precisam sim ser investigados. Quando o zumbido é preocupante? Agora vamos ao ponto principal. Existem sinais de alerta. O primeiro é zumbido acompanhado de perda auditiva súbita. Se a pessoa percebe que começou um zumbido e junto com isso perdeu a audição de repente, isso não é para esperar semanas. Diretrizes como a NICE recomendam uma avaliação urgente nesses casos, especialmente quando a perda auditiva ocorreu nos últimos dias. Um outro sinal importante, o zumbido com tontura forte, fraqueza no rosto, alteração na fala, perda de força, ou também sintomas neurológicos. Precisa de uma avaliação imediata. Agora, existe um tipo de zumbido que merece atenção especial, o zumbido pulsátil, aquele que acompanha o ritmo do coração. Tum, 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 tum. Esse tipo pode estar relacionado a alterações vasculares. Não significa automaticamente que é algo grave, mas não deve ser ignorado também. Inclusive, essa semana eu operei uma paciente com um tumor glômico, ou glomus timpânico, que é um tumor benigno, vascular, dentro do ouvido. No material de diretrizes, o zumbido pulsátil persistente aparece como um padrão que costuma justificar a investigação, muitas vezes exames de imagem. Também merece atenção o zumbido em apenas um ouvido, principalmente se for persistente ou se vier junto com perda auditiva assimétrica. Porque nesses casos o médico precisa descartar causas específicas. O erro que muita gente comete. O maior erro é tratar todo zumbido como se fosse igual. E não é. Um zumbido bilateral, antigo, não pulsátil, sem perda auditiva súbita e sem outros sintomas, costuma ter uma lógica. Já um zumbido unilateral, pulsátil, novo ou associado à perda auditiva tem outra lógica.
E é por isso que nem todo mundo precisa de ressonância. E também é por isso que algumas pessoas precisam sim investigar. As diretrizes apontam que imagem não é indicada de rotina para zumbido bilateral, simétrico, não pulsátil, sem outros achados. Mas no zumbido pulsátil, unilateral e com assimetria auditiva, a investigação muda completamente. Então, cuidado com dois extremos. Achar que todo zumbido é tumor e achar que todo zumbido é normal. Os dois estão errados. O que realmente funciona no tratamento? Aqui vem outra polêmica. Não existe uma pílula mágica que cure todo zumbido. Isso frustra muita gente. O tratamento depende da causa. Se tem cerume, trata o cerume. Se tem perda auditiva, avalia aparelho auditivo. Se tem componente emocional, sono ruim ou ansiedade, isso também precisa entrar no plano. As melhores evidências favorecem educação, aconselhamento, tratamento da causa de base, aparelho auditivo quando há perda auditiva relevante, e terapia cognitivo-comportamental para zumbido crônico e incômodo. Já suplementos, medicamentos milagrosos e promessas de cura rápida não têm boa evidência para o uso rotineiro no zumbido primário. E aqui vale uma frase importante. O objetivo nem sempre é desligar o som. Às vezes o primeiro grande objetivo é fazer o cérebro parar de tratar aquele som como ameaça. Quando isso acontece, o zumbido pode incomodar muito menos. Então, quando o zumbido é preocupante, quando vem com perda auditiva súbita, quando é pulsátil, quando é só de um lado e persistente, quando vem com tontura intensa ou sintomas neurológicos, quando vem com perda auditiva assimétrica, ou quando está destruindo sono, humor e qualidade de vida. Nesses casos não é para fingir que não existe, é para investigar. O zumbido não é sempre perigoso, mas também não deve ser tratado como frescura ou coisa normal da idade. Ele é um sinal. E o papel do médico é entender de onde esse sinal está vindo. E o papel do médico é entender de onde esse sinal está vindo. Às vezes é algo simples, às vezes é perda auditiva, às vezes é uma alteração que precisa de exame, e às vezes não é o maior problema, não é o zumbido em si, mas o sofrimento que ele causa. Por isso, se o seu zumbido é novo, persistente, pulsátil, unilateral, bem como uma perda auditiva ou está atrapalhando seu sono e sua vida, procure uma avaliação. E tem um ponto muito importante que muita gente que tem zumbido também pode estar começando a perder a audição sem perceber. Por isso que eu recomendo assistir o vídeo Sinais que você está perdendo a audição. E se a perda auditiva já é severa, existe uma solução que muita gente ainda desconhece, que é o implante coclear. Eu também vou deixar aqui outro vídeo sobre o implante coclear, porque muitas vezes o zumbido é só a ponta do iceberg. O que realmente precisa ser investigado é a audição por trás dele.